Turminha, nós vamos então, enfim, estudar a nossa apostila de História e Geografia de Goiás. Peguem aí, por favor, para vocês acompanharem. Hoje nós estudaremos História. E na unidade 1, nós vamos ver sobre os deslocamentos populacionais em Goiás. Nessa unidade, você estudará os deslocamentos populacionais que ocorreram em nosso estado no decorrer da história. Página 5. Então, nós veremos agora sobre as migrações indígenas, né? E aqui ele vem contar que uma informação que a gente já sabe, que antes da chegada dos colonizadores portugueses, né, já viviam nessas terras grupos indígenas, nas terras de Goiás, que hoje, né, recebe o nome de Goiás. Que tribos eram essas? Que grupos eram esses? Goiá, Caiapó, Acroá, Bororo, Carajá, Chavante, Xerente, entre outros. Estes foram os primeiros grupos que se deslocaram por nossa região. E muitos desses grupos, eles construíram aldeias e se fixaram nelas por determinado tempo. Qual que era o objetivo que eles tinham em construir essas aldeias e fixar moradia naquele local? Eles tinham o objetivo de ampliar ou mudar o local da sua moradia para fugir dos inimigos, que era, inclusive, os colonizadores portugueses ou até mesmo outros indígenas. Então, eles se deslocavam pelo território. Quando os colonizadores chegaram às terras que atualmente formam o território brasileiro, lá no século XVI, que foi por volta de 1500, esses deslocamentos se tornaram mais frequentes. Eles fixavam menos moradia e se deslocavam mais pelo território. Por que que eles faziam isso? Muitos indígenas, eles vieram principalmente do litoral, fugindo da escravização e de doenças como sarampo, que eles contraíam quando eles tinham contato com os portugueses. E eles fugiam da escravização porque os portugueses escravizavam os indígenas para que trabalhasse em favor deles. Então, muitos fugiam, né? Eles ficavam se deslocando por todo o território. Muitos vieram, inclusive, parar nesse território que hoje é o estado de Goiás, fugindo dos inimigos, que eram os colonizadores portugueses. E por que eu disse que em alguns momentos eles fugiam até mesmo de outros indígenas? Os indígenas que se aliavam aos portugueses, que trabalhavam para os portugueses, ajudavam na caça desses indígenas que se deslocavam, que fugiam. E durante o século XVII, esses deslocamentos eles se tornaram ainda mais constantes, porque os bandeirantes e os jesuítas eles percorriam toda essa região procurando os indígenas para escravizá-los ou catequizá-los. Hoje, quem tem algum conhecimento de religião, especialmente o catolicismo, usa muito esse termo de catequizar, catequese, né? Tem a catequese onde você está aprendendo a doutrina da sua religião. Nesse período, os jesuítas também ensinavam sobre a religião, mas o objetivo deles em catequizar era como se adestrassem, né? A gente adestra é animal, mas era dessa forma que eles tratavam, como se eles adestrassem os indígenas para fazer as coisas exatamente como os portugueses queriam. Muitos grupos, eles resistiram aos colonizadores, eles lutaram ou fugiram para outros locais. Muitos se viram obrigados a se render às ordens dos portugueses, muitos morreram nesse conflito, né? Então, alguns conseguiram aí fugir. O que vocês vão fazer agora? Nós temos aí 3 questões que você vai copiar no seu caderno de história. Então, você vai fazer o seu cabeçalho, vai escrever História de Goiás, página 5, as migrações indígenas. Número 1,
Por que diversos grupos indígenas se deslocaram pelas terras que atualmente conhecemos como Goiás, fugindo dos colonizadores? Por que eles se deslocaram? Então você tem aí no texto essa explicação, né, que eu acabei de fazer para vocês, que eles fugiam por quê? Qual a causa? Qual o motivo? E a segunda, do que eles tinham medo? A terceira, o contato com os portugueses poderia prejudicá-los? Por quê? Por que o contato com os portugueses prejudicava os indígenas, tá? Então, vocês vão responder de acordo com o que foi explicado neste texto sobre as migrações indígenas, certinho? Na segunda-feira, nós faremos correções dessas atividades. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Beijinhos, boa atividade!